nosso tema Corrigindo a Sintonia Psíquica, e não é por acaso que nós trouxemos a imagem daquele que foi biografado na manhã de hoje, na nossa aula, porque para o assunto, ele, sem sombra de dúvida, recebe uma orientação logo de início, quando da sua mediunidade, que ele começa a trabalhar efetivamente, mediunicamente, ele recebe uma orientação que, sobre o tema a ser tratado na manhã de hoje, ou sobre qualquer outro tema que nós queiramos tratar, ela é extremamente importante, ela é de fundamental importância. Porque quando ainda muito jovem, ele encontra com Emmanuel essa passagem, uma passagem belíssima, né? Que ele estava próximo de uma cascata, de um local agradável que ele ia para fazer as suas preces, quando Emmanuel se apresenta, dizendo de quem se tratava. Cadê o... Esse aí não é o Chico, esse é. Aí, esse aí pode ser Chico daqui muitas e muitas reencarnações. Põe reencarnação nisso. Vai precisar de muito. Mas o fato é que o Emmanuel se apresenta a ele, diz da sua proposta, das suas diretrizes iniciais, e ele então questiona o que é necessário, o que é importante, o que é fundamental para se ser um bom médium. Essa resposta de Emmanuel todos nós conhecemos. Ele diz: 3 fatores são de fundamental importância para se ser um bom médium. E claro que nós podemos pegar esses 3 itens e colocarmos na nossa vida. O primeiro é disciplina. O segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. Ou você tem disciplina no que você faz, ou você tem disciplina, nós, né? Ou disciplina, ou então não tem como dar certo. Não tem resultado positivo. Não é verdade? Na vida é assim. Se nós não tivermos disciplina, imaginemos, quando nós estamos falando de algo que diga respeito àquilo que somos nós. Seres, criaturas que não param de pensar. Né? O nosso pensamento é constante. Você não tem, quando você diz assim, no que você está pensando? Em nada. Você está pensando em alguma coisa. Em quê? Em nada. Para se ter assim um branco, você não ter um pensamento, proposta é um treinamento de mais ou menos em torno de 10 anos, um treinamento de 4 horas por dia. Você dá um branco na mente, conseguir dar um branco, porque é um pensamento contínuo. Se ele é contínuo, né? Essa capacidade nós adquirimos não no momento que entramos no reino nominal, mas no primeiro momento nós começamos e à medida que a palavra se desenvolveu, a situação, não é? A palavra nos estágios rudimentares, a situação se tornou, não é? De uma forma que é impossível parar de pensar. Por isso que o ensinamento do Cristo sobre isso ele é de fundamental importância. Já apresentamos de outras vezes, gostamos mais de Marcos 13:33, não que o outro evangelista não seja importante, mas nesse ensinamento de Jesus, porque ele é mais completo. Quando Marcos registra olhai, vigiai e orai. O olhai é um processo de autoanálise, porque às vezes a gente olha muito a vida dos outros, mas é um processo de autoanálise e, obviamente, porque a gente vigia aquilo que conhece. Você não vigia o que não conhece, o que não sabe. Então, é uma autoanálise para um processo de vigilância e, claro, oração para fortalecimento, maior vigilância, maior poder de autoanálise e o processo da continuidade num resultado positivo para nós mesmos. Nem precisamos fazer sacrifícios de um nível de um espírito como esse que nós apresentamos, verdadeiro apóstolo do Cristo. Um deles foi, para você ter uma ideia, vamos pegar assim, na época que ele tem esse encontro com Emmanuel. Quando ele tem esse encontro com Emmanuel, ele é jovem com, imaginemos,
Nós estamos falando de década de 1910, 1920. Nós não estamos falando de 2022, né? Qual eram as estruturas de um país naquele período no que diz respeito a relacionamento? Conhecer uma pessoa, né, se relacionar com ela, casar-se, não é assim? Né? Casar-se, ter filhos, constituir família, etc., o que é o normal até hoje. A família é dinâmica, né? Porque os espíritos são dinâmicos, mas essa estrutura ainda tem importância fundamental para todos nós, porque é dessa pequena sociedade da onde partem os pacificadores ou os guerrilheiros, porque eles não vêm de Marte, né? Parece que vêm, mas não vêm. São dentro dessa sociedade que saem os pacificadores ou então as criaturas que ainda agem de uma maneira violenta. O fato é que, qual era uma estrutura? Ele fazia, não sei se você sabe, mas ele, às vezes os amigos pediam para ele escrever assim, algumas palavras bonitas, bacanas para ela. Sabe quando você escreve palavra bacana? Você às vezes dizia aquelas palavras bacanas para ela quando você era solteiro. Né? Que você assim, elogia o bife que ela faz, aquela sola de sapato miserável, e você dizia que estava ótimo, não é verdade? Ou então aquele corte de cabelo que ela fazia, que parecia o capacete do Darth Vader, que você falou que era lindo de morrer. Enfim, ele fazia algumas coisas e ele fazia serenata com os amigos. Né? Porque Pedro Leopoldo, uma cidadezinha pequena, fazia serenata. Bom, obviamente, qual era a condição de um espírito nessa faixa etária? A de uma manifestação sexual que estava à altura da idade. Né? E aí ele perguntou para o Emmanuel, porque ele tinha interesse em namorar uma moça, se casar, constituir família. O Emmanuel disse, você pode... Que coisa, hein? Pedir para as suas células que se relacionam à questão da sexualidade transferirem a energia para o seu cérebro, para que você possa atuar no trabalho que você se propôs. Imaginou? Você dizer para a turma lá da freguesia que é para parar de atuar, para poder subir. Não é no trocadilho. Tem umas pessoas que acharam graça, mas não é no trocadilho. Tem que ter o quê? Muito controle, muita força de vontade, muita disposição, muita pegada para uma missão, não é? Como você tem na sua, não tem? A sua missão, você ou tem disciplina e abre mão de certas situações, ou não tem controle sobre a própria vida. Não tem controle sobre o que pensa. E o que pensa é o que formata a nossa existência. Acho que a gente não tem mais dúvida disso. A própria ciência reconhece, isso já é científico, então não tem nenhuma ligação, né, com informações que nós temos do Espiritismo, cujo livro o dos Espíritos completa 165 anos neste ano, né, de que aqui qualquer vírus ou bactéria existente no planeta, por maior grau que tenha de periculosidade para com o ser humano, não é páreo para o que se pensa e o que se projeta do pensamento em palavra. Não é páreo para os nossos pensamentos, que podem induzir enfermidades ou processo de cura, que ele acontece no nosso íntimo, mesmo que nós façamos a ligação com o elemento exterior, através do comando que nós damos, ou não, daquilo que nós pensamos. Por isso que a Sheila Espírito coloca, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam como quem separa sementes sadias para cultivar o solo da alma. Olha que importante, uma coisa bastante bem simples, mas que ela coloca, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, porque não tem como evitar.
né? Nós temos algo que não tem como, né, desligar. A gente vai falar nisso. Por isso que Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ele questiona as entidades venerandas com esta questão. Influem, né, os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Uma vez que eu estou ligado com tudo e com todos, a resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso é um vexame completo. Não é verdade? Espera aí, eu não estou dirigindo a minha vida? Opa! Não é possível que eu deixe a coisa correr frouxa. Não é como a gente diz no português comum? Por isso que Hermes Trismegisto era Trismegisto porque era 3 vezes grande, que acho que nem existiu. Ele é confundido com Deus Tote do Antigo Egito. Ele dizia, você precisa pensar e não ser pensado. É sério, hein? Quando eu sou pensado, eu vivo ao sabor das emoções dos outros. Eu vivo a vida dos outros. Eu não vivo a minha vida. Por isso que é a recomendação de Jesus. Percebeu como casam as coisas? Né? Mais de 2000 anos. Faz um processo de autoanálise aí, se vigia e ora para se reforçar e continuar se vigiando, senão você vai ficar sendo pensado. Vai ficar sendo pensada. E num vacilo que dá, fala sério. Né? A dona Laura vai falar para o André Luiz lá no nosso lar. O marido dela já estava reencarnado, que era o Ricardo. E a dona Laura falou assim, ó, a gente fez um pacto aqui no nosso lar, que é o pacto de pensar bem. Olha que beleza, nós quando entramos aqui no KSSF não fizemos um pacto? Mentalmente não fizemos? De pensar bem, de desejar o bem, de querer o melhor, não só para nós, mas para as pessoas que nós amamos. Isso é um pacto que nós estamos fazendo. Por isso que quando a gente entra aqui, e sai daqui, sai melhor, não é verdade? Você pode não se sair tão bem, não é porque o ambiente não é bom, é porque às vezes nós estamos aqui nas primeiras oportunidades e o ambiente energeticamente é diferente do que nós estamos habituados. Mas, a rigor, à medida que a gente vai, né, assimilando energeticamente as energias desse ambiente, né, esse material desse ambiente, e vamos colaborando com ele, porque nós fazemos parte, não somos mentores, ficam cuidando de tudo sozinhos. Nós fazemos parte com as nossas emanações energéticas que nós vamos impregnando o ambiente, então nós saímos daqui nos sentindo muito melhores, mais energizados, energizadas. Não é só o passe, claro, a ligação com o passe é o momento que fecha essa questão, né? Mas o fato é, todo esse período em que nós estamos aqui reunidos neste salão, nós já estamos recebendo a assistência e fazendo assistência em nós mesmos, para ela funcionar em nós mesmos, com esses pactos positivos que nós temos, cada um com o seu, né? Cada um com aquilo que interessa, que é louvável, mas é um pacto. E ela fala a respeito. Pensar mal no nosso lar não faz sucesso, porque não reverbera. Como o pacto é positivo, ele não tem a ação de fazer link com outros pensamentos, porque vige o bem. Mas ele disse, na Terra, não. Não é uma verdade? Na Terra, não. Na Terra, quando você tem um pensamento desequilibrado, parece que casa um atrás do outro. Você já percebeu isso? Parece que é uma corrente. Os elos vão se fechando, um atrás do outro. Por isso a necessidade sempre desse cuidado. A gente vai para obras póstumas de Kardec também, e ele diz, olha, sendo os fluidos o veículo do pensamento, no Evangelho segundo o Espiritismo você tem essa informação quase que montada dessa maneira. Este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar, e não se mistura, o que é mais interessante. Ele diz, eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Então, hoje a ciência já está falando, né? De matéria escura, energia escura, etc. Daqui a pouco eles já estão falando de fluido vital, aliás, fluido vital, daqui a pouco estão falando sobre o fluido cósmico. É uma questão de tempo. Com outras palavras, não tem problema. Terminologia é o que menos interessa. Porque se nós olharmos, nós estamos fazendo isso gradativamente. Não é misturar ciência com religião. É ciência com a espiritualização do ser. É diferente. Né? Não tem partido.
tem a lógica do que somos nós, espíritos. E não tem jeito de dizer que não vai. Ciência evolui à medida que os funerais acontecem. Você já percebeu? Os funerais acontecem, a ciência evolui. Porque se eu sou um cientista resistente, eu vou desencarnar uma hora. Né? Então, olha que beleza. Né? Não fica ninguém fazendo resistência durante muito tempo. Você pode resistir, meu nego, mas você vai desencarnar, tá bom? Ok, você pode ficar até um bom tempo. Né? Tem uns que assim, né? Demora que é uma coisa, que nem vovó Rica. Né? A vovó Rica, nossa, ela está tão bem, a velha com 100 anos e não morre. Mas também não dá para você gastar, né? Já fica. Nossa, como é que está a vovó? Nossa, com uma saúde. Não morre, miserável. Lembra alguém de outro país, né? Que é uma coisa impressionante. O pet dela devia ser de um tiranossauro quando era pequenininho. Porque, vai viver assim lá longe, né? Tá de parabéns, né? Mas é isso aí, nego. Você tem que deixar o seu mentor esperando sentado, porque de pé ele vai se cansar, né? Mas você estica a sua existência, estica. Deixa o povo lá esperando. Não vai no meu caso, que eu tenho de amigo lá já, meninos, eu não te conto. Já estou com 33 em cada perna, tem amigo lá de montão. Comecei a ficar um pouco preocupado, né? Se eles já não estão querendo que eu vá fazer uma visita em definitivo. Mas, enfim, continuando aqui, não é melhor, enquanto a gente tem, esse envoltório dessa ligação toda, somos nós, né? É o perispírito. Não é simplesmente o perispírito, que é uma verdadeira antena parabólica. Essa anteninha aí que serve de exemplo é isso mesmo. Através da nossa glândula pineal, importantíssimo, é reflexo de perispírito no corpo físico, é inclusive a glândula da mediunidade, é por onde é uma estação emissora e receptora de pensamentos das ondas semelhantes a ondas eletromagnéticas, em tempo integral. Por isso você não é um cidadão, uma cidadã do planeta Terra. Você é um cidadão e uma cidadã cósmica, cósmico. O planeta Terra é estágio, né? Alongue o estágio, mas é estágio. É muito rápido. Agora não vem com aquela conversinha de espírita que eu estou aqui só de passagem, que está querendo fugir de responsabilidade. A gente está aqui por um propósito. Esse propósito é exercício de relacionamento. Por isso que a gente vive em sociedade. Entre uma pandemia foi um desespero, não é verdade? A gente perder, principalmente nós, da nossa cultura, a gente tem assim, né? Eu sou filho de italiano, imagina. É um beija-beija miserável. A gente beija tio, primo, prima, todo mundo, amigo, amiga. É uma coisa que é impressionante. Então, e abraça, e no tranquilo. Imagina essa relação que fica suspensa durante um período, né? Desagradável. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Nós não evoluímos sozinhos, nós não ficamos felizes sozinhos. Eu vou ficar feliz e eu quero que essa turma que se vire. Não. Quanto mais felizes, mais amorosos nós somos, aí é que a gente vem até mesmo para pegar o pessoal que não andou conosco, para que ande conosco. Porque a felicidade sua está relacionada na felicidade daqueles que você ama e que, por vezes, não seguiram o mesmo caminho. Que se equivocaram, ou que nós, por nossa vez, nos equivocamos, né? Então, essa situação somos nós, cidadãos, cidadãs do cosmos, e ficamos em contato permanente com as criaturas que nos dizem respeito. Semelhante atrai semelhante, isso é magnetismo puro. A gente anda com quem gosta, seja encarnado ou desencarnado. Por isso que aquele ditado popular, dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Os espíritos dizem, dize-nos o que pensas, que nós te diremos quais são as tuas companhias. Companhias encarnadas ou desencarnadas. Não importa, você atrai e é atraído, mas não só para a companhia, para situações e coisas. Coisas e situações, atraio e sou atraído. Pessoas encarnadas ou desencarnadas, atraio e sou atraído. Isso aqui é uma figura, para você que está vendo aí, para não ficar... É a figura da Kate King, materializada, espírito materializado. A médium dela está aqui, que é a Florence Cook, que cedeu o ectoplasma para Kate King, né, para não ficar em branco.
nós trouxemos também, já mostramos na aula, a irmã Josefa se materializando com a mediunidade ectoplásmica do Peixotinho, que saiu ectoplasma em estado visível, condensado pela boca. Aqui está o Chico participando da sessão. Essa é a irmã Josefa se materializando. É só para que não fique perdido. Mas isso também mostra a beleza daquilo que nós somos, né? Ou seja, desencarnados, desencarnadas. A coisa está boa, hein, comadre? Não é só da palavra de Deus que vive o homem, né? Também do pão. Né? Porque o contrário é verdadeiro, ou o contrário terá que ser verdadeiro. O fato é... a gente perde a língua no pé da piada. Aí o fato é que nós nos manifestamos de acordo com a necessidade daqueles que nos procurem. Não é fantástico? Você está numa dimensão paralela, mas pode se manifestar nessa dimensão, estando definitivamente ou não, da mesma forma que você se manifesta na dimensão deles todas as noites. Não é? Nós somos seres interexistentes, você sai do corpo e se manifesta lá. Encontra com gente encarnada, que também está no processo do sono natural, como com gente desencarnada. Tem uma relação com essas criaturas. Por que o contrário não poderia ser verdadeiro? Só que o contrário depende, né, evidentemente, de um material que seja cedido para haver um revestimento e a gente se posicionar aqui. Mas o nosso negócio é esse aqui. Nós exercemos ação direta sobre as coisas, assim também como pessoas que nos cercam. Não é uma realidade? Isso é uma realidade em nós. A gente exerce influência e as pessoas exercem influência em nós. Nós exercemos influências, inclusive, imantamos aquilo que nos pertence. A ponto mesmo de coisas que nos pertenceram, podem ser até de outra existência, com um psicômetro ele localizar quem era a pessoa que estava, né, ligada àquele objeto, que teve aquele objeto, etc. Se ele teve, de fato, uma dedicação durante um longo tempo, é possível Você tem a descrição na Bíblia, olha que beleza, né? A gente, às vezes, não estuda o Velho Testamento porque ele é velho, e não estuda o Novo também, esperando ele ficar velho, aí não estuda nenhum dos dois e está tudo certo. Aí o fato é, no Velho Testamento você tem o Moisés descrevendo, não é? Você tem o Moisés descrevendo uma ação que é de fora. No início se fez a luz. Ué, que estranho. O que o Moisés era? Um tremendo de um psicômetra que, através de uma pedra, é possível você psicometrar a estrutura do planeta que surgia. Você vê o planeta surgindo de um cidadão que está vendo a coisa de dentro, né? De fora para dentro. É sensacional. Agora está numa linguagem simbólica, porque as pessoas não entendiam. Está numa linguagem simplória e cheia de simbolismo. Mas é um psicômetro funcionando, que é fantástico. Querem ver? Vou deixar você com mais água na boca. Se alguém daqui 500 anos psicometrar um pedacinho que sobrar deste negocinho aqui, desse presente, que inclusive está presente, ele vai ver aqui esta assembleia toda. Sentir a temperatura ambiente, a vibração das pessoas. Estou falando de 500 anos, essa criatura lá. Será uma criatura no futuro, não é isso? E pode ter um clarividente aqui que veja a criatura e diz: estou vendo uma entidade. Fantástico. Que pode ser você, inclusive. Imagina. Pega o livro Consciência Cósmica, do Hermínio Corrêa de Miranda, que você tem... Isso aí é só uma palhinha para você pegar esse livro. Consciência Cósmica, do Hermínio Corrêa de Miranda. É sensacional. Tem? Então já tem na livraria, tá vendo? Já resolveu o ponto. É sensacional, se você parar, porque o tempo tal qual a gente mede existe para nós. Né? Em 1915, a Rússia adotou o calendário que nós usamos. Era outro. Os nossos irmãos judeus, né, eles adotam esse calendário, mas eles têm um outro. É sensacional. Olha, esses somos nós. Só que somos essas criaturas que exercem ação direta também sobre coisas. Por isso que o ambiente que você vive é um ambiente que você montou. É um ambiente das suas ideias, da sua estrutura mental. Por isso a importância de um evangelho no lar, percebeu? E você
transubstanciar energias do ambiente. Não só isso, não só isso. Transubstanciar energias do ambiente, melhorando a situação daquilo que você respira com o perispírito, assimilação de energética, né? Mais capacidade de enfrentamento de problemas, né? Maior capacitação em relação ao próprio sistema imunológico. Tudo isso a ciência está encontrando, usa às vezes outras palavras, outra terminologia, mas é isso aí, diz respeito a nós mesmos. Voltando em obras póstumas, olha o que Kardec nos diz. É a mesma coisa quando emitimos um pensamento, quando nós atiramos uma pedra num lago. Né? Cada um de nós já deve ter feito isso. Aliás, você tem a oportunidade, né? Que com essas enchentes toda que deu ali, você já pode fazer esses testes, não é verdade? Olha como Deus é bom, não? Já percebeu como Deus é bom? Notou? O bicho estava para vir para cá, mas o Senhor ainda deu uma certa facilitada para nós. E aí a gente chega a ouvir o egoísta dizer assim, antes deles do que nós. Não. Oremos por aqueles que passam por uma situação que poderíamos ser nós. Né? Isso é solidariedade, exercício de solidariedade. Pensamento superior, nós demos essa dica aqui porque a gente é o assunto. Pensamento superior pode, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe, são palavras de Kardec, homens, pessoas, né? Que nenhuma ideia faz da maneira porque eles lhes chega. Olha que fantástico! Aí ele diz nesse item, diz assim, um pensamento, ele diz assim, desculpe eu usar dessa maneira essa expressão, um pensamento bem pensado atinge pessoas, porque eu adentro, na mudança da onda dele, eu adentro naquele espaço, o seu pensamento, o nosso, adentra naquele espaço. Se a criatura é uma criatura desequilibrada, vamos ilustrar. A gente não vive o desequilíbrio assim, porque nós somos, como diz Emmanuel, constantes na nossa inconstância. A gente vive assim, graças a Deus. Né? Porque se nós vivêssemos assim, nós odiaríamos assim. Aí nós nos exterminaríamos. Mas a gente, eu gosto de usar esse exemplo, dá uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha. Quando eu dou essa... Né? Eu sou, quando a onda faz isso, a curva vem para baixo. O pensamento que você está emitindo agora, positivo, entra nesse espaço dessa criatura que, no final das contas, tem essência do bem. Você preenche aqui. Resolveu o problema dele? Não. Mas é a fissura numa barreira de água. Já viu uma represa? Se tem uma fissura, você tem que fechar, porque aquilo vai... Vidro do carro, já teve essa experiência? Bateu a pedra, fez um trinquinho. Com a movimentação do veículo, a torção que tem no próprio chassi em si, uma pequena torção, o vidro vai, né, trincando. É exatamente esse o ponto. O pensamento bem pensado, o pensamento no bem, o pensamento positivo, o desejo positivo, a prece, a boa conversa, a boa leitura, o bom filme, a boa peça, o momento que você vibra positivamente, seja na frente da telinha, seja no celular, naquele instante, o seu pensamento está entrando em ondas de pessoas que vivem no desequilíbrio. Olha, isso é participação no bem. Aí depois eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo, não. Você não quer. Aí, coloca a coisa no devido lugar. Você não quer. Porque tempo a gente acha até mesmo dirigindo. Se você está dirigindo, você pode... pensar no bem, observar as coisas da vida. Não vai dirigir assim, porque você bate o carro, desencarna e depois vai dizer que eu sou culpado. Né? Aí, né, olhar as coisas ao redor, não é assim, com segurança, evidentemente. Prestar atenção, ouvir uma boa música. Né? Uma boa palestra, não desse cara, mas tem outros melhores. Aí, né, ouvir uma boa música. Né? Desejar o bem, olha que maravilha. Às vezes vê
Vê um local florido. Olha a relação que você tem com a natureza, a relação que você tem com você, a relação que você tem com a sua divindade. Essa é a pedra que você joga e que a gente não tem a ideia da quantidade de ondas que formam, da dimensão que se ganha. E o bem tem dimensão cósmica. Quando a gente pensa mal, fica no planetinho, mais nas regiões do umbral. Essa turminha que a gente conhece. O pensamento no bem vaza isso tudo. Você entra em conexão até com outra galáxia. Você entra em conexão até com um universo paralelo, se for o caso. Porque o bem, ele é o que vige na criação divina. Por isso que o Kardec disse, junta seu pensamento bom com as inteligências desencarnadas e também encarnadas, evidentemente, e você imagina o poder incalculável dessa força reunida. Vamos fazer vibração pela paz. Vibremos pela paz. Os caras estão em guerra lá, não torce para um time nem para o outro. Porque paz não é para torcer para time A ou B. Paz são para as criaturas que precisam dela. Esteja eu na posição do agressor, na posição do agredido. Paz precisa para as criaturas. Deus olha para as criaturas como filhos e filhas. Não esse que é agressor, aquele que é agredido. Claro, Emmanuel diz o seguinte, se o algoz soubesse o que está fazendo para si mesmo, preferiria ser a vítima. É sério, né? Imagina, se ele soubesse o que ele faz para si mesmo, ele preferiria ser a vítima. Tamanho comprometimento que se cria em relação a isso. Então, essa associação, aqui, né, duas pedras no mesmo ambiente, diz Kardec, pela emissão do pensamento, nós apreciaremos todo o seu valor, a lei da solidariedade, ponderando que não há um pensamento, seja criminoso, virtuoso ou de outro gênero, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos. Quando vem, então, aquela coisa, se aí é verificar, se o egoísta soubesse o bem que ele faz para ele em pensar bem, ele seria bom até por egoísmo. Não é verdade? Porque se ele soubesse o bem que ele faz em pensar bem para ele mesmo, ele pensaria bem por egoísmo. Se eu vou pensar bem o tempo todo, porque é tudo para mim, tudo eu. Não é assim? É tudo para mim, tudo eu. Então eu vou pensar bem, porque vai ser bom para mim. Que fantástico! Porque na hora que eu faço isso, no interesse daquilo que é meu, eu estou fazendo o quê? Eu estou emitindo. E estou entrando e estou fortalecendo mentes que vibram no bem. Imaginemos as companhias que nós atraímos. Veja se não é uma coisa de interesse de cada um de nós. Né? Por isso que esse cidadão aqui, René Descartes, né, que é de um brilhantismo, às vezes colocado como se fosse um materialista, que não é uma verdade, né? Muito pelo contrário, ele tem um pensamento, uma frase que é conhecidíssima, né? Penso, logo existo. A gente, parafraseando ele, pode dizer o seguinte, pensamos, logo emitimos. E, obviamente, recebemos. Há todo um processo de troca. Se você pensa, você existe. Quando você pensa, você emite. Quando você emite, você recebe. Porque é uma questão de mão dupla, né? Aquilo que é humano. Então, pensamentos chegam às quantidades gigantescas. Né? Essa imagem é bem isso. Chega e também nós emitimos. Sabe quantos pensamentos por dia nós emitimos individualmente? Por dia. De 50 a 70 mil por dia. A grande maioria deles para coisa nenhuma. Porque no passado que era bom, no futuro que vai ser melhor. É assim, foco aqui, né? Se não tiver foco aqui,
não tem futuro. Não é? Se viver no passado, não tem futuro. Se não tem foco no presente, não tem futuro. Até porque você tem outra coisa que não seja o presente. E é tão maravilhoso que chama presente, porque é um presente de Deus. Né? Foco é aqui. Claro, ninguém vai deixar de ser previdente para fazer com que o desdobramento de 50 a 70 mil precisa de vigilância ou não? Tempo integral. Tipo assim, eu estou na casa do espírito, não devia estar pensando nisso. Ah, mas foi tão bom, mas não devia estar pensando nisso. Até porque o seu pensamento, aqui dentro, o mentor olha, diz, dentro do KSSF, veja você. Eu já contei na aula o mico que eu paguei. Você lembra disso, não? Não é? De estar lá na casa do Chico pensando, não sei o quê, ele falando, eu pensando em umas coisas a respeito do nosso lar. Não vou ser repetitivo para o pessoal que estava aí em sala, mas, na verdade, eu vou repetir. Aí, a dona Yolanda, a nossa dirigente do centro, estava perguntando para ele sobre alimentação no nosso lar, e eu lá pensando, mas se esses caras comem? Eu era garoto, sou garoto há mais tempo agora, mas eu era muito garoto, eu pensando assim, mas esses caras comem, como é que são as necessidades fisiológicas dele? Isso é coisa para pensar. Né? Aí ele parou e disse, Yolanda, com licença, só um instante, virou e disse, Humberto, depende da evolução, os excessos saem pelos poros. Aí eu falei, Jesus do céu. Ia lá as mocinhas do coral de Pindamonhangaba cantar para ele, aquilo tudo que eu pensava a respeito do canto, da voz delas, entendeu? Ele estava vendo tudo. Ele via tudo. Claro, a voz das meninas, que eu achava lindíssima, assim, né? Tal qual dois alunos nossos numa sala de aula, que era pessoal começando nos estudos espíritas, e aí foram para o Rio de Janeiro. Essa foi fantástica, né? Porque você vê o quanto o espiritismo fortalece as criaturas. Aí estavam os dois na praia, aí vem uma moça, daquelas que você merece canção. Olha que coisa mais linda, que cheia de graça, né? Aí vinha a moça toda bronzeada, cabelos encaracolados ao vento, olhos claros, corpo perfeito, aquele biquíni que se usa no Rio de Janeiro, que para que se usa aquilo, na verdade? Aí, não, porque eu uso umas coisas lá que aquilo lá e nada, uma coisa. Aí ele está se aproximando, né? E o vento batendo, e ainda os cabelos encaracolados ao vento, um olhou para o outro, o que se manifestou disse, mas que perispírito, hein? Não é verdade? Porque você olha o ser, né? A criatura, o interior da criatura. Era isso que eu olhava, a voz das meninas que eu analisava, achava fantástico. Ele estava captando tudo. Tem que amar muito, não é verdade? Imagina o que seu mentor te ama. 70 mil pensamentos por dia, o seu mentor ali do lado dizendo, meu Deus do céu, que coisa perdida. Tenho que ser mentor dessa coisa ainda por cima. Não é verdade? Se você fosse mentor seu, o que você diria para você? Não vá dizer agora. Né? O que você diria se você fosse seu mentor, sua mentora? Né? Olha para você depois, isso é para fazer em casa, essa lição de casa. Se eu fosse meu mentor ou minha mentora, o que eu diria para mim? Ai, ai, ai. Enfim, né? Mas são questionamentos. Por isso que, voltando à questão, né? Quando muitos pensamentos nos ocorrem simultaneamente, significa que a gente está captando emissão psíquica variada. Está vindo de tudo quanto é lado. Né? Infinitos são os efeitos dessas comunicações, que elas são invisíveis. Às vezes nós podemos experimentar a sensação de felicidade, de angústia, de ansiedade, dependendo, evidentemente, com quem a gente sintoniza. Não é fato? Querem ver? Mamãe sabe do filho à distância como o filho está. Isso é uma realidade, porque é sintonia pura, né? E sensibilidade apurada. Você sabe, né? O filho não precisa entrar, o filho parou com o veículo na porta, a mãe sabe o estado que ele se encontra.
Isso mostra, é prova, né, material de como as coisas funcionam. E aí Emmanuel diz no livro Leis de Amor, o pensamento é a base de tudo, atraindo pessoas ou espíritos. Ele é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que você desejar. É fantástico, porque é resultado para a criatura mesmo. É agente energético na corrente da vida. Melhor definição. Faz o seguinte, influencia nas pessoas e volta influenciado. O que acaba acontecendo em relação não são correntes mentais. Se são correntes mentais, a gente assimila o que, o que nós damos. Logo, se a gente tem ponto vulnerável, cada vez que esses pensamentos voltem, o que acaba acontecendo traz o resultado daquilo que a gente enviou. Pode agravar doença, fraqueza, obsessão, paixão, etc. Ou não. Ou pode nos deixar mais motivados, mais motivadas, mais com desejo de realização. Depende do que a gente está mandando. A gente manda, enriquece, é enriquecido. É justo, é da lei. Não dá só para enviar. Tem que pegar de volta aquilo que me diz respeito. Só que tem um detalhe, eu não influenciei, é justo que venha influenciado. E aí, como todos nós, todos os dias, temos um órgão mais frágil, quer ver? Né? Se você não dormiu bem essa noite, por alguma razão que seja, o seu sistema imunológico está afetado. Né? Você está com o sistema imunológico afetado. Significando dizer o seguinte, volta essa carga que de repente a gente jogou uma verdadeira bomba, volta essa bomba, me pega com o fígado mais ou menos, né, que eu dei uma exageradinha ontem à noite, ou durante o dia, me pega o fígado mais ou menos, pronto, está aí, né, uma situação que pode estar se instalando. É injusto? Não, é justo. Eu estou recebendo o que eu estou dando para os outros. E aí, pensamento bom, olha que beleza, atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio e abre as portas do bem e do amor. Pensamento ruim faz a mesma coisa. Esse espírito pode ser encarnado ou desencarnado. Atrai espírito desequilibrado, seja em que dimensão estiver, traz doença e desequilíbrio, ou seja, implementa e abre as portas do mal e do ódio. É uma questão de escolha, livre-arbítrio. Por isso, a vigilância necessária. A própria mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, nesse livro Episódios Diários, diz o seguinte, interrompe as telepatias deprimentes, sobrepondo a tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica. Está na nossa mão. Se não está, procure assistência especializada até, para que nós sejamos donos e donas de nós mesmos, para que nós pensemos, não sejamos pensados, para que nós adotemos o ensinamento do Cristo. Analise-se para uma vigilância efetiva, com um ponto importante mencionado por Emmanuel na obra já citada. Cada vez que nós descobrimos um hábito desagradável, nós já evoluímos. Não significa que o hábito desapareceu, mas se racionalizou. Então já se sabe, opa, eu sou frágil diante de determinada situação. Às vezes, uns são frágeis diante da mesa, outros são frágeis com a língua, coisa que não acontece para nós espíritas. Né? Tanto é que não acontece que tem uma mensagem do André Luiz que se chama A Língua. Olha que beleza! Um espírito vem lá do plano espiritual para fazer uma mensagem chamada A Língua, através do Chico Xavier, para ele dizer o seguinte, nós somos umas coisas, ele diz assim, ainda bem que a língua, sendo um músculo, não ganha tamanho à medida que a gente usa ela. Já imaginou o vexame que a gente ia dar
Aquela língua do Croner do Kiss, aquilo é fichinha quando a gente fala mal da vida alheia. Não é verdade? Aquilo é fichinha. Né? Olha que beleza. Então, uns são frágeis, outros são frágeis. Ok, descobri. Não resolvi. Porque falar mal da vida alheia, por exemplo, é tão bom. É tão agradável, principalmente quando a gente vê a pessoa fazendo alguma coisa errada e a gente já não gosta da pessoa. Aí é que é um prato cheio. E olha que impressionante. Nós vamos contra a nossa natureza. E nós estamos nos envenenando, achando que a gente está envenenando o outro. É tomar veneno achando que está matando o outro. Eu descobri, mas eu criei um hábito. Aí eu preciso começar a vigiar. Eu vou ficar mudo? Muda? Não. Mas começa um processo. Né? Comece a vigilância. Exemplo, foi um colega nosso, expositor espírita, foi não é convidado, porque não é convidado para velório. Né? Foi lá num velório. Aí, imagina, foi convidado para um velório. Aí ele foi para um velório e o rapaz que tinha desencarnado era testemunha de Jeová. E, obviamente, as pessoas que lá estavam, a grande maioria, frequentavam a mesma instituição. Aí tinha lá uma moça, uma testemunha, que ele achou muito interessante. Né? E aí ele resolveu falar lá com a moça, e tá, aquela conversa, tal. Já estava fora do velório, evidentemente. E aí ele lançou a seguinte pergunta. Não foi aquela que você vai fazer depois do velório, porque isso aí foi esse pessoal que morre, né? Aonde vão? E a resposta foi: todos eles vão para um local e ficam dormindo. Ele disse: mas fica todo mundo dormindo? Então, os antigos egípcios, as civilizações da Mesopotâmia, já todo mundo dormindo até hoje. Imagina a hora que vai acordar. Aí o mentor dele apareceu e disse assim, que ela ficou em estado de choque na hora que ele perguntou isso. Aí o mentor dele apareceu para ele e disse assim: você não está ajudando em coisa alguma. Presta atenção no que você está fazendo. Percebeu? A gente precisa prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, com aquilo que nós emitimos. Porque aquilo que nós emitimos, como dissemos a princípio, formata, atua a nossa vida. Se a situação não está boa, a gente precisa virar a página. Precisa começar a dar novos rumos para a nossa vida. Claro, com coerência, com calma, com equilíbrio, mas precisamos focar em pontos que, por vezes, estão à nossa frente e, por o dia a dia atribulado, a gente não vê. Por quê? Porque não presta atenção. E, claro, se não presta atenção, não corrige caminho. Não corrige caminho mental. E vive repetindo situações. Esse é o desafio da correção de caminho mental. Porque aí a gente encontra paz. Falando em paz, muita paz a todos e Jesus nos abençoe.